É hora da entrevista do dia, hoje com Celso Cardoso. Obrigado, Luciana. Eu converso agora com o médico Gonçalo Vecina Neto, que também é professor e ex-secretário municipal de saúde de São Paulo e ex-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sobre o avanço da vacinação no Brasil. Boa noite, doutor Gonçalo Vecina. Seja bem-vindo ao Jornal da Gazeta. Boa noite, é um prazer estar aqui com você e com os espectadores da TV Gazeta. O prazer é todo meu. A primeira pergunta, na verdade, sobre essa notícia que foi vinculada na Folha de São Paulo, primeiramente, sobre 25 mil doses da AstraZeneca que foram aplicadas por mais de 1.500 municípios com data de vencimento vencida. Inevitável a primeira pergunta, saber dos riscos, se é que existe risco e qual é o problema dessa vacinação ter sido aplicada com a validade vencida. Primeiro, temos que lamentar mais este erro cometido no processo de vacinação. Volto sempre ao mesmo ponto, né? O Brasil é um país que sabe vacinar, tem experiência em vacinar, tem já, desde 1973, feito programas de vacinação impecáveis. Mas tem uma peça faltando, né? A peça faltando é o Ministério da Saúde. O erro aconteceu nos municípios e, em parte, foi problema de falta de orientação do Ministério da Saúde. Muitos municípios, com medo de não ter a segunda dose para aplicar 90 dias após, retiveram uma parte das vacinas recebidas através de 2 lotes da AstraZeneca, um lote que veio da Fundação Oswaldo Cruz através do Instituto Serum. Logo no início do ano, nós fizemos uma compra direta do Instituto Serum, inclusive teve aquele problema de avião vai, avião não vai, etc. E o outro lote veio de uma fábrica da AstraZeneca que fica na Coreia. Os municípios que receberam estas vacinas resolveram estocar a segunda dose, o D2, como nós chamamos. E como são 90 dias, infelizmente, uma parte dessas vacinas acabaram tendo seu prazo de validade rompido. Qual é a consequência disso agora? Bom, primeira providência, a Fundação Oswaldo Cruz já está conversando com os 2 laboratórios, o Serum e o coreano, para saber se existe a possibilidade de uma extensão do prazo de validade. Lógico que o prazo de validade é X, um dia mais, um dia menos, tem uma margem de segurança e os laboratórios que fazem os cálculos da estabilidade da vacina podem dizer se é possível ou não haver uma pequena extensão. Então, essa é a primeira pergunta. A Fiocruz deverá responder por estes dias, até segunda, terça-feira, ela deve ter a resposta dos laboratórios fora do Brasil. Agora, doutor, A segunda providência é pegar pacientes que foram imunizados com esta vacina, fazer uma amostra e verificar se estes pacientes tiveram produção de anticorpos neutralizantes. Então, essa é a segunda providência que deverá ser feita também pela Fundação Oswaldo Cruz. Ela vai fazer uma amostra ao azar desses 26 mil pacientes, vai retirar sangue e ver se eles desenvolveram ou não anticorpos neutralizantes. Então, fim dessas 2 providências, nós vamos poder pensar na solução. Qual é a solução? A solução provavelmente vai ser refazer a segunda dose nestes casos. Mas, antes, a Fiocruz vai tentar responder essas 2 perguntas. Mal não faz, mas não faz o efeito. Mal não tem possibilidade de fazer. O problema é não fazer o efeito esperado. Por isso, essas perguntas, primeiro para os laboratórios e depois a amostra de pacientes, que nós vamos verificar se tem anticorpos neutralizantes ou não. Agora, doutor Gonçalo Vecina, por outro lado, temos boas notícias. A Janssen chegando ao Brasil, dose única, o que abrange o maior número de pessoas vacinadas, com uma dose só. E também a Butanvac está em fase de testes, vai ser testada agora. Como o senhor avalia? Eu avalio. Primeiro, a chegada da Janssen é bastante positiva. Nós temos 3 milhões de doses que foram doadas pelo governo americano
E temos mais 38 milhões de doses que nós compramos, que eu espero que cheguem no Brasil aí meados do ano, né? E nesse mesmo diapasão das boas notícias, que já chega de março, nós temos o início dos testes da Butanvac. Espero que os testes da Butanvac deem certo. A Butanvac já está sendo fabricada, é um risco que o Butantan quis correr. A lógico, acredita na eficácia da sua vacina, mas vai fazer fase 1, fase 2, fase 3, recebeu recursos do Estado de São Paulo para fazer as 3 fases, deve iniciar por esses dias, e o total do estudo deve demorar em torno de 6 meses. Então, se tudo der certo, nós teremos Butanvac daqui a 6 meses, então provavelmente lá por novembro, dezembro, porque ela já está em processo de fabricação, e aí nós talvez possamos utilizar a Butanvac para terminar a vacinação. Eu espero que a gente termine a vacinação dos 160 milhões de brasileiros com mais de 18 anos, eu espero que a gente termine a vacinação por volta de, no máximo, novembro. Então a Butanvac vai chegar por ali, mas ainda teremos muito o que pensar pela frente, porque tem mais 60 milhões de jovens e crianças para serem vacinados. E provavelmente nós vamos ter que repensar o que acontece, principalmente com as faixas etárias mais elevadas, que tem um envelhecimento do seu sistema imunológico, uma coisa que nós chamamos imunossenescência, o envelhecimento do sistema imunológico. Tudo em nós envelhece e piora. Então, não tenha dúvida disso, viu? Seu tempo chegará, o meu já está por aí. Mas então, essa questão do envelhecimento, as pessoas não têm uma boa resposta imunológica, mas nós queremos ter os nossos idosos protegidos. Então, provavelmente, a hora que nós terminarmos de fazer a vacinação obrigatória agora, iremos revisitar, como o mundo inteiro o fará, a questão dos idosos e da capacidade deles produzirem anticorpos com as vacinas que nós estamos utilizando. Doutor, nós temos um pouco mais de um minuto para a gente encerrar. Obviamente que a gente torce pela vacinação de todos. Aliás, existe uma felicidade, muitos ficam emocionados quando recebem a vacina e não por acaso, mas também não dá para relaxar, até porque temos novas variantes. Tem a Delta, que tanto preocupa a OMS, nos Estados Unidos também foi falar de uma Epsilon, que também talvez não tenha cobertura da Pfizer e de outra empresa que fabrica vacina. Moderna. A Moderna. Como é que o senhor analisa essa questão das variantes? Muito rapidamente, claro, por favor. Olha, variantes são fruto da existência de casos, então é grave e o grande problema é continuar tendo casos. Então, a recomendação é isolamento social. Não tem outra saída para diminuir o número de casos e para ver se a gente não chega com essas variantes aqui no Brasil. Ou seja, a gente tem que controlar o vírus para evitar essa mutação. Exatamente isso. Dr. Gonçalo Vicina Neto, médico e professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, ex-secretário municipal de saúde de São Paulo, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal da Gazeta, sempre muito edificante. Muito obrigado, o prazer foi todo meu. Boa noite para vocês e para os nossos espectadores. E bom final de semana. Laerte, Luciana.